Olá pessoal, tudo bom? Começando mais um episódio do Café em Crise. Eu sou a Elo e nesse episódio vamos falar a respeito da iniciativa COVAX. Caso você esteja ouvindo por qualquer plataforma de podcast, já aproveita para seguir o Café em Crise, que assim você será notificado quando tiver novos episódios. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, também aproveita, se inscreve no canal e deixa aquele like e ativa o sininho para receber as notificações de novos episódios. O episódio de hoje será bem curtinho porque eu vou dar apenas uma introdução do que seria essa iniciativa COVAX, pois muitas pessoas não sabem o que ela é. E a iniciativa COVAX, ela é muito importante para entender a questão da vacina, né, a igualdade das vacinas. A iniciativa COVAX foi um programa criado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, ou seja, que está debaixo da ONU. E ela foi feita para ampliar a distribuição dos imunizantes para a Covid-19, garantindo que as nações de baixa renda não sejam negligenciadas. Então essa iniciativa ela é apoiada por 190 países, incluindo o Brasil. 98 desses 190 países são de economias de alta renda e 92 de baixa e média renda. Então como que funciona, né? Vamos falar então um pouquinho de forma mais resumida. Foi feita essa iniciativa em que reuniram esses 190 países. Chegaram para os países ricos e falaram, ok, vocês são ricos, como vocês podem ajudar? E chegaram para os países pobres e falaram o quanto vocês precisam de vacinas. Basicamente, funciona de uma forma de doação. Os ricos, eles compram essas vacinas e doam para os países mais pobres poderem vacinar sua população. A ideia é que fosse somado uma quantia de dinheiro, então todos os países ricos davam uma quantidade, somava-se essa quantidade até para tentar reduzir o preço da vacina. Então você concorda que se, por exemplo, você quer comprar 100 vacinas ou 1 milhão, se você comprar 1 milhão, cada vacina muito provavelmente sairá mais barata. Então foi isso que eles fizeram, eles juntaram toda a quantia doada por esses países mais ricos para conseguir comprar a vacina para os mais pobres de forma mais barata e com isso mais quantidades. Então, para essa iniciativa, a doação dos países mais ricos foi de cerca de 6 bilhões de dólares. E além desse valor, esses países também se comprometeram em doar o excedente de vacinas. Então, se você está acompanhando essas questões de notícias a respeito da vacinação, você viu que os Estados Unidos, por exemplo, já está bem avançado e que provavelmente tudo que eles compraram de vacina para o país vão ter doses que vão sobrar. Isso porque eles compram de diversos laboratórios e o que chegar primeiro eles já vão utilizando. E isso lá pra frente a população já vai estar vacinada, algumas doses vão estar sobrando e aí, né, o que a gente faz? E aí eles vão doar esse excedente também para essa iniciativa COVAX. A iniciativa COVAX ela é dividida em duas pernas. Uma delas é a COVAX Facility e a outra é a COVAX Advanced Market Commitment. Aqui a gente vai chamar COVAX AMC, que também é um nome conhecido pelo mercado. Agora vamos explicar, né, o que é cada uma dessas duas pernas. Vamos começar pela COVAX Facility, que eu acho que é o que a gente mais tem ouvido falar. E provavelmente, se você ouviu falar alguma coisa a respeito dessa iniciativa, foi a respeito dessa perna. Então, ela nada mais é do que o que eu acabei já explicando um pouquinho mais cedo aqui no episódio, mas a gente vai explicar de uma forma um pouco mais detalhada. Essa perna é um consórcio que convidou os países de alta renda e média alta renda para criarem um fundo coletivo para comprar as vacinas em conjunto e antecipadamente, quando elas ainda estavam em fases de estudo. Além disso, esses países eles poderiam escolher se eles queriam entrar apenas como doadores, se além de doadores, eles também gostariam de receber parte das vacinas que seriam compradas por meio dessa iniciativa, justamente porque elas teriam um preço menor. Os Estados Unidos e o Reino Unido, por exemplo, foram países que entraram apenas como doadores. Então foi aquilo que eu falei, quando você compra uma coisa em maior quantidade, a gente pode usar, por exemplo, os atacados que a gente conhece, né, de mercado, por exemplo, a gente consegue um preço mais baixo por unidade. Se a gente pegar o valor total que a gente gastou naquele produto e dividir pelo número de unidades, a gente vai ver que o preço muito provavelmente vai estar muito menor que se a gente tivesse comprado 1, 2 ou 3 unidades. Então essa foi a ideia dessa perna. A gente junta o dinheiro de todos esses países, cria um fundo e a partir disso a gente realmente faz a compra da vacina, porque a gente vai pedir um lote muito grande e o preço vai acabar sendo menor. Aí a segunda perna, que é a COVAX AMC, como a gente falou, ela tem o objetivo de adquirir a vacina de preços mais baixos dos fabricantes e entregá-las gratuitamente aos países de baixa ou média e baixa renda. Então, a iniciativa COVAX como um todo juntamos dinheiro
compramos vacinas mais baratas e doamos aos países pobres. Porém, essa iniciativa ela é dividida em duas pernas. A primeira, que é a COVAX Facility, ela é a parte de juntar o dinheiro, né? Entender o que cada país vai precisar. Então, eu estou doando tanto, o outro país vai precisar de tantas doses. Enfim, realmente fazer essa parte mais logística, digamos assim. E já a segunda perna, né, que é a COVAX AMC, ela é a parte já de compra e de distribuição. Então, é essa parte de negociação com os fabricantes, entender os melhores preços, distribuir aos países de baixa ou média renda que aderiram ao programa solicitando a quantidade que eles gostariam. Lembrando que na primeira perna, os países poderiam entrar como doadores ou com intenção de compra com desconto, entre aspas. Justamente por aquilo que falamos. Quando a gente compra um produto em quantidade maior, o preço acaba saindo mais barato. Porém, nem tudo são flores, a iniciativa também teve alguns problemas. Isso porque os países ricos, além deles doarem dinheiro para a aquisição das vacinas por meio dessa iniciativa, eles também quiseram comprar para uso próprio. Ou seja, imunizar a população deles. Então eu estou ajudando o próximo, né, os países mais pobres, digamos assim, mas eu também quero e preciso comprar para minha população. Então eles acabaram reservando direto com os fabricantes, doses muito elevadas porque era para a população toda do país. E com isso acabou não sobrando muitas doses para a iniciativa COVAX. E elas acabaram ficando ainda mais caras que o esperado. E isso, como a gente provavelmente bem sabe, é a lei de oferta e demanda. Quando um produto ele fica escasso, o preço dele sobe. E foi o que aconteceu com as vacinas. Então, se a OMS tinha a ideia de comprar cada vacina por R$50, já usando esse fundo aí, que seriam a compra de diversas vacinas, muito provavelmente a vacina acabou saindo R$60 ou R$70. E isso, consequentemente, tem trazendo alguns atrasos aí nas campanhas de vacinação desses países mais pobres e, consequentemente, trazendo um pouco de caos aí, como a gente tem acompanhado, por exemplo, no próprio Brasil. Uma curiosidade é que o Brasil ele entrou como um dos financiadores, ou seja, um dos países de média e alta renda, ele entrou querendo comprar vacinas com desconto. Isso após o Bolsonaro ter recusado a participar, pois todos os países foram convidados a entrar, seja como doadores, seja como participação para conseguir vacinas com desconto, ou apenas como recebedores, digamos assim, das doações feitas pelos países ricos. E nessa participação do Brasil foi solicitada 42 milhões de doses adquiridas com desconto, que seria o suficiente para imunizar 21 milhões de brasileiros, 10% da população. É importante ressaltar que de nada adianta um país estar com a sua população toda vacinada, enquanto outros ainda não, porque os países eles dependem um do outro. Um deles vai produzir um elemento específico que o outro vai precisar, e aquele país que produz aquele elemento específico, ele estando em uma situação caótica de pandemia e muito provavelmente com um lockdown mais restrito, ele vai diminuir a produção, que vai acabar impactando naquele país que quer comprar esse produto. Então, mesmo que alguns países já estejam com a sua população bem vacinada, isso de certa forma não vai contribuir muito na parte econômica. Mas isso é assunto para um outro podcast que a gente pode conversar em algum outro episódio. Então, se você gostou, não se esqueça de deixar seu feedback lá no Instagram. Pode ser por mensagem privada, pode ser comentando no post de divulgação deste episódio, ou mesmo nos comentários do YouTube. E mandem também sugestões para os próximos episódios. Muito provavelmente para a semana que vem farei um resumo geral de tudo que aconteceu no Brasil e no mundo no mês de abril. E para a outra semana, provavelmente no episódio do dia 10 de maio, falaremos sobre a Selic, as reuniões do Copom. Agradeço por você ter ouvido até aqui, um beijo e até a próxima!